senhores telespectadores, fala-se cada vez mais em turismo. Para muita gente, o turismo é uma espécie de maná que vai cair do céu durante o século que está a começar. É a grande indústria do século XXI. Vamos todos viver do turismo. Claro, depois dizem, sim, mas vai ser um turismo diferente. Não é aquele turismo estar o dia inteiro ali de barriga ao sol, não. Quer-se um turismo, mais isto, mais aquilo. Bom, sobre o turismo e em Portugal, temos que ter ideias muito claras. A primeira ideia é esta. A grande realidade do turismo português é, atualmente, e não vai deixar de ser, a realidade das belas praias algarvias. Eu estou-lhes a falar aqui no Sotavento, eu estou perto da Foz do Rio Guadiana. Daqui até à Ponta de Sagres são 150 quilómetros de praias. E depois a Rocha dá a volta e ainda mais outros 50 quilómetros, quer dizer, 200 quilómetros de praias privilegiadas, com um areal fino, dourado, magnífico, um clima único. Este é realmente um dom da natureza e não tenham dúvida nenhuma. Por mais voltas que o turismo der, o Algarve é a joia da coroa do turismo português. É por isso que hoje lhes venho falar ao Algarve, venho falar no passado, no presente e no futuro no Algarve, e queria levá-los até um sítio bem curioso. O que lhes queria mostrar é o Castelo de Castro Marim. Eu estou agora aqui no alto das muralhas do Castelo de Castro Marim. Devo-lhes dizer, quando fizeram este castelo, já isto se chamava Castro há muitíssimos anos. O Castro, como sabem, era um povoado, numa altura, um povoado fortificado, que os romanos já encontraram por toda a parte. O país estava eriçado de castros e as populações indígenas viviam nos castros. Este castro tinha uma especialidade, era marim. Marim, penso que marim quer dizer marítimo, era um castro no mar. Há escritores que dizem que isto era uma pequena ilha aqui junto à Foz do Rio Guadiana, mas uma ilha com condições espantosas. O meu telespectador, olhando para além, ainda vê umas manchas brancas. Bom, são salinas. Quando eu estive aqui há uma dúzia de anos, tudo isto eram campos brancos. Agora já são exceções. As salinas exploradas, quase tudo são talhos abandonados. Ora, o sal é uma das primeiras riquezas que estão na base do comércio humano. Toda a arqueologia portuguesa está relacionada com o sal. Eu já disse isso várias vezes, estou absolutamente persuadido de que as rotas do Campaniforme estão ligadas aos caminhos do comércio do sal. Portugal e esta zona cheia de um sol intenso, de águas muito, muito salgadas, prestava-se a fazer sal rapidamente. E sem sal, ninguém pode viver. O seu telespectador, não sei se foi batizado, se não. Se foi, quando o batizaram, puseram-lhe na língua uma pedrinha de sal e disseram que era para lhe garantir a vida eterna. Esta ideia religiosa revela que entre sal e vida existe uma ligação que tem milhares e milhares de anos. Realmente na Bíblia já se fala de sal.
Na Bíblia e é uma coisa muito curiosa, muito curiosa. Quando a gente lê os documentos aqui de Castro Marim na Idade Média, não se fala de sal. Há uma exceção, é o Forol do Dom Afonso III, diz que do pão e do sal não se paga coisa nenhuma, mas depois o sal tinha uma espécie de franquia universal. O sal era essencial à vida. Portanto, ninguém podia levar dinheiro pelo sal. Depois, pelo tempo fora, o sal fez parte da história portuguesa, foi com o sal que a gente fez a paz com a Holanda, foi com o sal que nós conseguimos pagar indenizações de guerra. O sal é uma das coisas mais importantes da história de Portugal. E eu espanto-me, sinceramente, com a pouca importância que os nossos historiadores têm ligado ao sal. Este castelo que estão a ver, em que eu estou a falar, reparem, isto é um quadrado com uma torre redonda em cada um dos pontos do quadrado. Isto, portanto, é uma coisa moderna, é uma coisa do tempo do rei Dom Manuel, século XVI. É muito curioso, nas lendas do Gaspar Correia, aparecem desenhados castelos exatamente iguais a este. Na Índia, no norte da África, por toda a paz onde os portugueses andaram, faziam assim grandes paredes para se defenderem, viviam lá dentro, eram feitorias reforçadas e foi isso o que o rei Dom Manuel fez aqui. Bom, mas fez isso num lugar que quando ele construiu o castelo já tinha milhares de anos de história, milhares. Se não estou em erro, este muro em que lhes falo pode ter 500 anos. Aquelas paredes que além veem podem ter 2.800. Portanto, são muito anteriores à chegada dos romanos. Mas vamos lá que eu prometo que vão ter uma grande surpresa. Quem está junto de mim é a sua doutora Ana Margarida Arruda, professora da Faculdade de Letras de Lisboa. E é ela quem está a dirigir este trabalho de exploração. É a autora deste livro, As Cerâmicas Áticas do Castelo de Castro Marim. É claro, ático vem da Ática, que é a península onde fica a cidade de Atenas, e pelo livro vê-se que diz que as cerâmicas não são apenas áticas, são mesmo feitas em Atenas, e apresenta alguns exemplos que aqui apareceram. Só que já depois do livro publicado apareceu uma peça muito mais importante, e eu peço à sra. doutora Ana Margarida que a mostre pela primeira vez, em absolutamente primeira exibição aos nossos telespectadores. A peça está aqui. Trata-se de um fragmento de cerâmica grega do século VII a.C., de época arcaica, portanto, de figuras negras, ao contrário daquelas que já tinham sido aqui recolhidas e que eram mais tardias, e de figuras vermelhas mais tardias e mais comuns. Porque esta é, efetivamente, a primeira vez que surge em território português, é a primeira vez que temos, enfim, a possibilidade de recuperar um fragmento de cerâmica grega de época arcaica em todo o território português, e sobretudo não só por essa raridade, mas sobretudo pelo significado do ponto de vista comercial e sobretudo do ponto de vista da importação do sítio onde estamos e das condições do sítio em que estamos no âmbito do comércio arcaico e no âmbito do comércio de todo o primeiro milénio antes de Cristo. Portanto, isto prova que, de facto, Castro Marim estava integrado nas rotas do comércio mundial, bem como outros fragmentos mostram também que os contactos de Castro Marim com populações do Mediterrâneo Oriental, de onde importou produtos alimentares e também produtos manufaturados, tanto do Próximo Oriente Antigo, como da Grécia, como do rei de Tartessos, como de Gadir, evidencia, por um lado, o extraordinário desenvolvimento económico e social e político das populações que aqui habitavam e, por outro lado,
a sua extraordinária capacidade financeira e de poder de compra, de poder aquisitivo, o que revela uma estruturação social já muito consideravelmente desenvolvida. A presença de cerâmica grega da época arcaica é efetivamente um caso muito particular, sobretudo por aquilo que evidencia, como eu dizia há pouco. Não sei se o Sr. Professor... Não, é só isto. A primeira peça grega de cerâmica arcaica, portanto 700 anos antes de Cristo, que aparece em Portugal. E aparece aqui em Castro Marim, aparece nas mãos da professora Ana Margarida Arruda, que a tantas coisas que já descobriu, vem acrescentar isto que é realmente sensacional. Nós, antes desta peça, não sabíamos que havia relações marítimas entre este ponto do território peninsular e a cidade de Atenas. E agora, isto é a prova de que era realmente assim. Estamos a navegar no meio do estuário do Guadiana e vemos lá ao fundo o castelo de Castro Marim. Fica a cerca de 3 quilómetros. Agora pensem que na época romana o estuário era muito mais largo. As águas iam bater mesmo na falésia do castelo. Era mais fundo, as águas eram muito mais marítimas, havia aqui uma pesca muito abundante e quem dominava o estuário era aquele promontório rochoso com as fortificações de várias épocas que lá estavam, desde os romanos e desde ainda antes dos romanos. Aquilo era um esporão de rochas que dominava este grande mar interior. Foi essa situação que fez a grandeza de Castro Marim. Bom, mas depois o estuário foi assoreando. Tudo aquilo agora é terra, e é terra estéril. Bem, é uma reserva natural. Eu não sei, mas é uma reserva que fica lá para as espécies, para os flamingos, que nidificam lá muitas aves. Em todo caso, para nós, a gente humana, aquilo é um espaço perdido e deserto. E do outro lado não está a seguir essa política. Tudo está a ser utilizado para o turismo. Não sei quem faz melhor. Seja quem for, o certo é que foi este assoreamento do estuário, esta criação das dunas e dos sapais que colocaram o castelo de Castro Marim, que outrora dominava o mar, agora no interior da terra. É realmente um castelo sem função. É aí que começa a decadência inexorável de Castro Marim. Ainda no tempo do Duarte das Armas, já lhes tenho mostrado o livro das fortalezas do Duarte das Armas. Ele, reparem, desenha aqui Castro Marim e mesmo junto dos muros do castelo, lá estão naus, navios com as velas esfaldadas, grandes navios. Navegava-se até aqui. Bom, mas isso no século XVI ainda era assim, mas já começava a ser muito difícil e rapidamente deixou de ser. Hoje ainda há esteiros, a água chega aqui muito perto da povoação, mas já não é navegável. Bom, ficou, portanto, um porto asfixiado. A decadência acentua-se quando, mais perto da praia, o Marquês de Pombal manda construir uma povoação nova,
naquelas terras que estavam ali a formar, ele manda construir Vila Real de Santo António, que é hoje uma cidade, e que substituiu, por todas as razões, esta cidade de Castro Marim, que deixou de ser navegável, deixou de ser um porto de mar, passou a ser aqui, hoje, olhem, uma grande porta de entrada em Portugal. Quem atravessar a ponte, e milhares de automóveis em cada ano atravessam a ponte e entram em Portugal. Isto é a fortaleza de São Sebastião, mandada construir pelo rei Dom João IV nos tempos da Guerra da Restauração. Porque, é claro, esta zona aqui era uma zona, passava-se o rio com facilidade e para, portanto, proteger o rio contra eventuais ataques vindos do exterior, o rei mandou fazer uma grande fortaleza. Eu bem sei que é caro restaurar uma coisa destas, mas o estado em que está é que é incompatível com o desenvolvimento turístico que se pretende, sobretudo com o tal desenvolvimento de braço dado com a história, porque Castro Marim pretende avançar com os seus dados e as suas glórias históricas, que não são poucas. No tempo do rei Dom Dinis, em 1319, Castro Marim ainda era, com certeza, um bom porto de mar. E digo isso por uma razão. O rei Dom Dinis teve que resolver o problema dos templários. Como sabem, a Ordem dos Cavaleiros do Templo foi acusada de muitas coisas horríveis, e os cavaleiros em França foram presos, mortos, todos os seus bens foram confiscados. Aqui nos reinos peninsulares, os reis também extinguiram a ordem, porque quem a mandou extinguir foi o Papa, mas pegaram nos bens e nos cavaleiros e organizaram outras ordens. No caso português, tudo quanto pertencia ao templo passou a pertencer à Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo, no fundo, era a Ordem dos Templários, apenas com um outro nome. Um outro nome e uma coisa muito curiosa. E uma outra sede. Todos sabem que a sede original da Ordem do Templo é Tomar. Já lá lhes mostrei aquela soberba igreja dos Templários. Ora bem, Dom Dinis decide que agora, em vez de Tomar, passa a ser Castro Marim. Eu já tenho lido em certos livros, bom, é que era uma terra da fronteira e, portanto, havia a possibilidade. Não, isso não é verdade, não era nenhuma terra de fronteira inimiga, porque, olhem, estão a ver ali, aquela terra branca, era Ayamonte. Ora bem, Ayamonte, nessa altura, até era portuguesa. Portanto, isto aqui não era fronteira. O que era uma terra litoral, sujeita à constante flagelação dos navios corsários. Os corsários que vinham da Argélia e da Berbéria e que de noite saltavam, punham o pé em terra, saqueavam as casas dos lavradores, as adegas, as igrejas, não respeitavam nada, levavam rebanhos de pessoas que depois iam vender lá nos seus mercados escravos. Os ataques dos corsários eram uma praga e ninguém queria viver à beira d'água. Bom, nem aqui. Isso é que explica uma coisa. Costuma-se dizer que Castro Marim é terra de degradados. É verdade que ninguém queria viver em Castro Marim. Quem é que quer viver numa terra onde de repente vêm os corsários e roubam tudo? Ninguém queria vir para aqui. E os reis usavam esse sistema dos cotos de homiciados. Era uma terra em que criminosos fugidos à justiça
por crimes que não fossem considerados muito odiosos. E devo dizer que as três coisas que o rei diz que não há, para esses não há coto possível, não há. Era a moeda falsa, era a heresia e era a sodomia. A sodomia, como sabem, é uma coisa que agora tem outro nome, são maus costumes. Pois bem, sodomia, moeda falsa e heresia não davam direito a coto de homicidados. O resto, as pessoas podiam vir para aqui, ninguém as perseguia, aqui podiam refazer as suas vidas. Também sabemos que eles vinham para aqui, eram condenados, a lista dos condenados, e sabemos porque é que vinham para aqui, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, bom, mas eles iam-se logo embora. Daqui passavam para a Espanha, lá ninguém sabia, eram portugueses, se eram condenados, se não eram, mas a terra ganhou realmente esse nome de coto de homicidados. Agora, porque é que El Rei Dom Dinis estabelece aqui a sede dos antigos templários? Isso é muito importante e geralmente ninguém conta as coisas assim. É que os cavaleiros do templo tinham o dever de fazer a guerra pela fé, a guerra contra o Islão. Ora bem, agora a guerra acabou em terra, acabou porque o rei Dom Afonso III conquistou as últimas vilas do Algarve. Todo o Algarve é cristão. Mas a guerra não acabou no mar. As frotas dos corsários inimigos navegam aí à vista de costa e é preciso andarem constantemente navios cristãos para lhes dar combate. Esses navios trazem, pintados nas velas, uma grande cruz vermelha, a cruz de Cristo. Isso quer dizer, estes navios pertencem à ordem de Cristo. E é essa a razão, porque as caravelas dos descobrimentos ainda trazem a cruz de Cristo. É porque os descobrimentos, na sua primeira fase, dirigidos pelo infante Dom Henrique, que era precisamente o administrador apostólico da Ordem de Cristo, o infante Dom Henrique deu ordem para que os seus navios, em vez de andarem a fazer a guerra de corso, a saltear povoações, a apanhar navios, em vez disso, fizessem verdadeiras viagens de exploração científica e fossem ao longo da costa africana, desenhando légua a légua um litoral que até aí era desconhecido para os europeus. Estou-lhes a dizer isto porque penso que realmente é essa transformação do papel militar da Ordem de Cristo contra os corsários que vem a originar os descobrimentos que fizeram grande a nação portuguesa. E se isto é, como eu digo, a vila de Castro Marim bem se pode orgulhar de ter sido aqui que germinou a semente dos descobrimentos. Não admira que uma terra com tanto passado histórico recorra à história para fazer o seu turismo. Eu cheguei aqui precisamente quando estavam a decorrer as jornadas medievais. Todos os anos, nos últimos dias de agosto e 1º de setembro, a Câmara Municipal de Castro Marim faz aqui festas que têm realmente muito interesse e que atraem milhares de pessoas, cada ano mais do que no ano anterior. Bom, em todo caso, não são só essas iniciativas fragmentárias, locais, isoladas, que podem promover o urgente renascimento do turismo em Portugal. É preciso um grande plano, um plano que abranja todo o Algarve,
um plano que abranja todo o país. Olha, e um plano, por exemplo, que não permita que logo à entrada do país, a primeira imagem que se nos depara é aquele triste espetáculo de uma fortaleza a cair em ruínas. Assim, não há realmente turismo possível.